acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 10 de setembro de 2023, alguns dias após a comemoração do 7 de setembro, do Dia da Independência do Brasil, nosso programa hoje, ele trará músicas que falam sobre a pátria e o nosso clamor para Deus sarar o nosso Brasil. A primeira música de hoje, Brasileiros, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, Brasileiros. Então vamos ouvir na voz de Atilano Muradas. Escute essa música e pense no Brasil que tanto precisa de Deus. O mineiro fala uai, o gaúcho fala tchê, o carioca fala xix, nordestino fala oxente, o goiano quer piqui, o baiano vatapá, o paulista come pizza, o nortista tacacá. Mas são todos brasileiros, povo amigo hospitaleiro, filhos de uma mesma terra, onde há paz e não há guerra. Mas são todos brasileiros, povo alegre e companheiro, conquistando as nações com seu grande coração. Nordestino é cabra macho, mineiro é desconfiado, carioca é extrovertido e o nortista sossegado. Nordestino é sanfoneiro, o gaúcho é gaiteiro, paulistano é do trabalho, o baiano é festeiro. Mas o grande Deus do céu não é como alguns de nós, que se acham mais que os outros e desprezam os demais. Pois o grande Deus do céu não vê nossas diferenças, ele vê o coração e aquilo que se pensa. Ele ama o nordestino, o sulista e o nortista, o mineiro fluminense, capixaba e paulista. Ele ama o centro-oeste e o Distrito Federal, quem está no interior e quem é da capital. Ele ama os outros povos, ele ama os estrangeiros, os apátridas também, pois é Deus do mundo inteiro. Não importa o sotaque, o costume, a tradição, o que Deus quer que tenhamos é Jesus no coração. Então, não importa a sua origem, não importa a sua cor, o que Deus quer que vivamos é o verdadeiro amor.
costume, a tradição. O que Deus quer que tenhamos é Jesus no coração. Então, não importa a sua origem, não importa a sua cor, o que Deus quer que vivamos é o verdadeiro amor. O amor, Jesus. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir, ela fala sobre a pátria, o nosso país, e nós devemos agradecer ao nosso Deus pela nossa terra, pelo nosso país. E nossa oração é que Deus sare a nossa terra, o nosso povo. Um abraço especial para todos aqueles que estão aniversariando hoje, ou nessa semana que passou, aqueles que estão completando bodas de casamento, aniversário de casamento. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Pátria, escute. Minha pátria amada, tão perfeitamente engrandecida, mas cada dia que passa perdes um pouco da vida, vida dos campos que já não germinam na Amazônia, verde linda esperança, árvore e árvores derribam ao chão os que não têm coração, vida dos animais que respiram e necessitam de proteção, vida de homens verdadeiros que amem a Deus e respeitem sua grandiosa criação, vida das águas dos rios que já desaguam mortas no mar, que se derrama quase morto. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir com João Alexandre, uma música que não fica velha. Entra governo, sai governo, muda os nossos governantes, mas essa música continua importante a gente pensar e pensar. Pra cima, Brasil. João Alexandre canta. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo.
Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Chegou o momento de lermos a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ler a Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o verso 14. Segundo Crônicas 7, 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe. Nós temos vários outros textos bíblicos, mas por causa do tempo eu não lerei, mas a Bíblia está cheia de textos que mostram que o mundo, que a terra, seja na época dos profetas, seja na época do Novo Testamento, a terra estava adoecida por causa do afastamento do homem de Deus. E o texto que nós lemos hoje, em 2 Crônicas 7,14, foi no dia da inauguração do Templo de Jerusalém, e a oração foi: Deus falou com o povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós estamos, nesses últimos dias, pensando na nossa terra, o Brasil. Dia 7 de setembro de 1822 é a marca, de um novo tempo em nosso país. Mas é óbvio que não foi simplesmente Dom Pedro I erguer a espada e gritar independência ou morte que o Brasil estaria livre dos seus problemas, das suas dificuldades. Sejam dificuldades internas, dificuldades externas, e com certeza, os dias que nós vivemos são maus, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Mas vamos pensar especificamente no Brasil, a nossa terra. O Brasil precisa de cura. A nossa nação, ela precisa de cura. A nossa maior crise não é política e nem econômica. A nossa maior crise é moral. E a gente percebe que o Brasil é um país rico,
país de alegres, país do futebol, país conhecido pelas músicas, mas se nós analisarmos bem, o nosso país, esse país encantador, está envergado sob o peso dos seus pecados. Nós vivemos a trágica realidade de ver que o Brasil é o campeão mundial no consumo de aguardente, é o segundo maior consumidor de tabaco, é o terceiro, ou melhor, eu nem vou colocar mais estatísticas aqui, né? Mas podemos dizer que somos um país onde mais se pratica o aborto, né? E também, né, os programas de televisão, os programas que são colocados para as famílias são muitas vezes os mais promíscuos do nosso planeta. E somos um povo que assiste à destruição dos valores morais, à rebeldia dos filhos contra os pais, a prática crescente, né, de separações e divórcios por motivos fúteis. E a gente, infelizmente, vê o crescimento do tráfico, de corrupção, seja ela em tantas áreas do nosso país. E nós vemos também, né, milhares e milhares de brasileiros passando fome. Vemos, infelizmente, a cada momento, mulheres sendo vítimas do assassinato pelos seus próprios companheiros, mulheres assassinadas, estupro, né, como eu falei, os feminicídios. E a gente também percebe, né, que o suicídio entre os jovens é cada vez mais crescente, milhares e milhares de mortes por consumo de drogas. E então essas coisas estão adoecendo o nosso país. E diante desse mar de estatísticas assustadoras, alguém pode perguntar, mas será que tem jeito para o nosso país? Para muita gente, né, a esperança está morta, né? Muitas vezes nós ficamos atordoados pela dominadora crise moral que se abate contra a nação. E a gente, com certeza, vê com tristeza essas coisas acontecendo. Como cristão, como servo de Deus, como servos de Deus, nós não podemos ficar alheios a essas coisas que acontecem em nossa terra. O cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e aqui da terra também, e deve ser obediente à lei do seu país, tanto quanto à lei suprema de Deus. E diante desse quadro caótico, precisamos nos posicionar como igreja e servos de Deus. Nosso país precisa de cura, precisa de voltar para Deus, precisa de voltar para o Senhor. Olhando para as Escrituras, para a Bíblia, encontramos Deus fazendo uma promessa ao povo de Israel, como eu disse no início, na inauguração do templo construído por Salomão. E essa promessa continua sendo válida para nós hoje também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então este verso bem conhecido afirma requisitos de Deus para sarar nossa nação. Enquanto essa promessa foi originalmente dada ao rei Salomão com respeito ao povo de Israel, é certamente aplicável a todos os que invocam o Senhor em arrependimento e fé. Este verso é uma alta expressão da vontade de Deus para ouvir as orações de um povo arrependido e que deseja ver a sua nação, a sua terra sarada por ele. Deus relaciona as doenças da terra com o pecado do povo. Ele prometeu que a nação de Israel receberia a cura caso mudasse a sua condição espiritual. E dessa forma, a cura divina para a nação está condicionada a algumas atitudes que nós precisamos tomar em nossa vida, como povo, como nação. Mas começando em nossa casa, começando em nossa família.
precisamos nos humilhar diante dele, reconhecendo que ele é o supremo, ele é o soberano. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humilhar-se aqui é o ato de esvaziamento da soberba, do orgulho. É o primeiro passo na caminhada de volta para Deus e de permanência na sua presença. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, 6 a 10. É impossível alguém relacionar-se com Deus e receber dele algum benefício sem passar pela experiência da humildade. Mas nós também precisamos orar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E é por isso que nós estamos orando, nós batistas brasileiros, desde o dia 1º de setembro, estamos orando em favor da nossa nação. Pois nós queremos que Jesus Cristo é a única esperança, só Jesus Cristo salva. É por isso que estamos nos mobilizando para um tempo de oração pela nação. Orar é preciso, devemos interceder por todos os cidadãos do nosso país, não apenas para as nossas necessidades pessoais. Nós precisamos orar para que Deus mova os nossos representantes a deixar a corrupção. Devemos orar para que as leis que são contra os valores e princípios de Deus sejam derrubadas. Devemos orar para destruir as injustiças sociais. Devemos orar por um despertamento nas famílias, um despertamento nas igrejas, para andar realmente como discípulos de Jesus, fazendo a diferença aqui. Devemos estar devemos orar e estar orando sempre pelos nossos governantes, para que não haja opressão do povo e para que a justiça seja feita. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Precisamos buscar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Buscar o Senhor é procurá-lo pessoalmente. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Salmo 105, verso 4. Mas não é uma busca de qualquer jeito. Devemos buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55, 6. Eu estou citando alguns versos rapidamente, citando algumas dessas atitudes que precisam tomadas, mas você, meu irmão, meu amigo, pense nisso e busque na palavra de Deus esses conselhos. E precisamos nos converter dos maus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, o seguidor de Jesus é aquela pessoa que precisa dar o exemplo. Conversão é o ato de converter, é mudar de direção, intenção, de pensamentos, a fim de afastar-se do pecado para agradar a Deus e praticar o que é justo. A conversão é uma atitude essencial para alcançar o favor e a graça de Deus. Isso envolve mudança de pensamento, acompanhada pela mudança de comportamento. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Primeira carta de João 9. Findando essa meditação, eu creio que Deus pode sarar o nosso Brasil. E de acordo com o texto que lemos no início dessa mensagem, se cumprirmos os requisitos exigidos por Ele, nós vamos colher os frutos das suas promessas. Essas promessas maravilhosas. Deus ouvirá a nossa oração. Deus perdoará os nossos pecados. Deus sarará a nossa terra. Deus sarará a nossa terra. Lembre-se que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12.
Comece a pensar nisso, meu querido irmão, meu querido amigo. Comece a orar pelo nosso país, mas seja o exemplo na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, que sejamos o exemplo de pessoas que andam realmente com Deus, para que influenciemos as gerações mais novas e aquelas pessoas que nos cercam a buscar de verdade o Senhor Jesus. Amém? Amém. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria. Vamos orar? Ó Pai querido, neste momento, quando vivemos, ó Deus, dias após a Semana da Pátria, quando pensamos em nosso país, quando pensamos em nossa nação, eu quero, Deus, te agradecer pelo privilégio de ter nascido nessa terra tão bonita que o Senhor nos permitiu nascer e viver. Oramos, ó Deus, neste momento, pelos nossos governantes. Desde o âmbito municipal, estadual, até o federal, nós oramos, ó Deus, por nossos governantes, pelos nossos representantes. E que, não somente aqui em nossa cidade Salinas, mas todo o teu povo, faça diferença nessa grande nação. Mostre ao Brasil que vale a pena ser fiel a Deus, que vale a pena andar com Deus, que nós façamos a diferença em nossa nação, através de atitudes de verdadeiros e bons cidadãos, mas também cidadãos não somente aqui da terra, mas cidadãos dos céus. Homens e mulheres que andam com Deus e que realmente amam essa terra e estão dispostos a fazer o melhor para a nossa terra aqui. Ó Deus, visita cada um dos nossos ouvintes nesse momento, sara os enfermos e alegra o coração daqueles que estão tristes. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, Rua Mangabeiras, número 36, bairro Nova Esperança. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.